Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao Grupo Espírita Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. Algumas pessoas do Brasil podem pensar, mas por que falar Brasil? Porque este programa, ou melhor, essa nossa reunião é transmitida para todo mundo. Nesse exato momento, por exemplo, tem pessoas na Suíça que disseram para mim ainda esta semana, a Ângela Marrandá disse que não perde um programa. Lá começa 15 para meio-dia, então lá agora é 15 para meio-dia. Sejam todos bem-vindos e nós temos a felicidade de ainda estar vivenciando aqueles momentos que a irmã Aila Pinheiro esteve entre nós. Está repercutindo em todo o Brasil, porque é preciso aprender a amar. Como disse o Dr. Antônio Flávio Ferraz, ele disse que ele nunca sabia por que ele existia, estudou tantas coisas sobre reencarnação, sobre tantos aspectos, mas sempre restava uma dúvida, por quê? Por quê? Até que ele observou nos estudos e na própria maneira dele fazer a análise, ele chegou à conclusão que nós vamos estar aqui vivenciando esses momentos no planeta Terra, quer dizer, essa existência, até aprendermos a amar. E se a nossa solução fundamental é aprender a amar, por que não começar já, agora, imediato? Aliás, todos já começamos. Em maior ou menor escala, cada um de nós vai se conscientizando da necessidade, porque nós queremos a paz interior, nós queremos a alegria, nós queremos a felicidade, mas enquanto não amarmos, haverá sempre algum tipo de probleminha, algum ranço dentro de nós. Mas vamos hoje à lição, que é do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o mal e o remédio. Será o estudo da manhã de hoje. Nós vamos convidar a Dona Francisca para fazer a prece de abertura desse encontro. Em seguida, a Fabiana vai fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Vivendo o Evangelho. Depois teremos os comentaristas, as pessoas que vão fazer os comentários. Nós vamos ter o Dr. Hildebrando, em seguida Solange Vaz, em terceiro, o Sr. Lenir, em quarto, Jônia Garcia e em quinto, professora Maria, também Garcia. E não são parentes, mas também Garcia. Sejam todos bem-vindos. Bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus possa estar envolvendo neste momento a todos nós. Deus nosso Pai, Jesus de infinito amor e bondade, espiritualidade amiga, queremos agradecer por mais esta oportunidade que nos é dada de estarmos aqui reunidos nesta manhã para estudarmos o Teu Evangelho, que é a bússola que nos impulsiona a seguirmos adiante. Te pedimos, Jesus, que se faça presente entre nós através dos Seus mensageiros de amor, e que cada um que aqui chegou, Jesus, possa sair daqui melhor do que quando aqui adentrou. Compadeça, Pai, de nossas fraquezas, de nossas invigilâncias, mas que nós possamos a cada dia nos tornarmos dignos de sermos chamados de Teus filhos. Envolva-nos, Jesus, com a Tua misericórdia e com a Tua luz, em todos os lugares em que estivermos, em todas as reuniões iguais a essa, que estudam o Teu Evangelho, que possam sair luzes para envolver os lugares onde paira a dor e o sofrimento. Sê conosco, Mestre Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bom dia.
o mal e o remédio. Vossa terra é, pois, um lugar de alegria, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Ele não apregoou que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale de dores? Vós que viestes aí viver, esperai, pois, lágrimas cruciantes e penas amargas, e mais as vossas dores sejam agudas e profundas. Olhai o céu e bendizei o Senhor, por ter querido vos experimentar. Ó homens, não reconhecereis, pois, o poder do vosso Mestre, senão quando ele tiver curado as chagas do vosso corpo e coroado os vossos dias de beatude e de alegria? Não reconhecerei, pois, o seu amor, senão quando ele vos tiver adornado o vosso corpo com todas as glórias e lhe tiver restituído o seu brilho e a sua brancura? Imitai aquele que vos foi dado como exemplo. Chegado ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre o lixo, disse a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e me reduzistes à miséria mais profunda. Obrigado, obrigado, meu Deus, por querer bem experimentar o vosso servo. Até quando vossos olhares se deterão no horizonte marcado pela morte? Quando vossa alma desejará, enfim, se soltar além dos limites de um túmulo? Mas, se devesseis chorar e sofrer toda uma vida, o que seria isso ao lado da eternidade de glória reservada àquele que tiver suportado a prova com fé, amor e resignação? Procurai, pois, consolação aos vossos males, no futuro que Deus vos prepara, e a causa deles no passado. E vós que sofreis mais, considerai-vos os bem-aventurados da terra. No estado de desencarnados, quando planáveis no espaço, escolhestes a vossa prova, porque vos acreditastes bastante fortes para suportá-la. Por que reclamar nessa hora? Vós que pedistes a fortuna e a glória, era para sustentar a luta da tentação e vencê-la. Vós que pedistes lutar de corpo e alma contra o mal moral e físico, é porque sabíeis que, quanto mais a prova seria dura, tanto mais a vitória seria gloriosa, e que se dela saísseis triunfantes, devesse vossa carne ser lançada sobre o monturo em sua morte, ela deixaria escapar uma alma brilhante, de brancura e tornada pura pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédio, pois, recomendar àqueles que estão atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes? Um só é infalível: a fé, o olhar para o céu. Se no acesso dos vossos mais cruéis sofrimentos a vossa voz cantar ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira, de sua mão, vos mostrará o sinal de salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. É a fé o remédio certo do sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Não nos pergunteis mais, pois, qual remédio é preciso empregar para curar tal úlcera ou tal chaga, tal tentação ou tal prova. Recordai que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida um segundo da sua eficácia é logo punido, porque experimenta no mesmo instante as pungentes angústias da aflição. O Senhor marcou com o seu selo todos aqueles que creem nele. Cristo vos disse que com a fé transportavam-se as montanhas, e eu vos digo que aquele que sofre
e tiver a fé por sustentáculo, será colocado sob a sua égide e não sofrerá mais. Os momentos das mais fortes dores serão para ele as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal forma do seu corpo que, enquanto este se contorcer sob as convulsões, ela planará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes aqueles que sofrem e que choram, que suas almas se alegrem, porque serão abençoados por Deus. Santo Agostinho, Paris, 1863. Vamos ler o que nos diz André Luiz sobre esta lição no livro Vivendo o Evangelho, de Antônio Baduí Filho. O mal e o remédio. Você complica, Deus favorece. Você sofre, Deus alivia. Você erra, Deus ensina. Você teima, Deus espera. Você se aflige, Deus socorre. Você desvirtua, Deus corrige. Você desorienta, Deus equilibra. Você se revolta, Deus acalma. Você fraqueja, Deus fortalece. Ainda que você não perceba, a providência divina sempre ajuda e encoraja. O mal é a provação com a ausência de fé. O remédio, a certeza da presença de Deus. Obrigada. Bom dia a todos. O tema de hoje é conhecido de todos. É o maior capítulo do Evangelho, porque as aflições são muitas. Bem-aventurados os aflitos. Quem é que não tem aflição nessa terra? Aflição de todo tipo. Então, Santo Agostinho, nessa lição, ele vem nos dar coragem, nos dá ânimo para suportarmos esse burilamento. Porque se vivêssemos sem tribulação, sem o martelo ali do trabalho, do sofrimento, nós seríamos, por assim dizer, um só venha a nós, o vosso reino. Ficaríamos apáticos, não nos esforçaríamos. Quando a dor, o sofrimento vem, a primeira coisa é questionar: por que estou sofrendo? Qual é a causa? Nós vamos procurar sair daquele sofrimento. Então a dor, o sofrimento, ele nos ensina e educa mesmo. A criança, quando começa a desobedecer os pais e gosta de um programa de televisão, os pais cortam aquele programa para poder se dedicar ao estudo, ela fica sentida. Ela aprende a obedecer, porque ela sente aquela falta, aquela carência. Então, esse mal, o sofrimento, tem o remédio ao lado, e nós não sabemos. Agora, se a gente conhecer esse remédio, quem é que não irá aplicar-se? Quem é que não irá vertê-lo para superar as dores? Então, Santo Agostinho faz aqui uma rememoração que, quando nós estávamos no espaço, nós suplicávamos por uma oportunidade reencarnatória. Suplicávamos, pedimos. E os nossos mentores, orientadores, tinham várias opções, mas dentro da nossa genética que fomos preparados, cada um já está com sua prova, e veio para cá com todas as armas para superar. Por isso que não adianta a gente vir reencarnar e ficar lamuriando,
ficar reclamando da providência, vendo um próximo que às vezes parece ser feliz, e não lutar. Porque o diamante, a pedra, o cristal, todas essas pedras preciosas, elas precisam passar pelo martelo do ourive, para purificar, para burilar. E a dor é esse burilamento nosso, é o único caminho. E Deus é tão bom, que Ele não deixa ninguém sem dor, sem sofrimento. Todos são iguais perante a lei divina. Não há privilégio. Para que ficarmos pedindo privilégio? Há pouco tempo, eu pensava que o que deveria combater mais era a pressa, a raiva, o ódio. Porque eu tenho o nome de Hildebrando, brando, ser pacífico, ser brando. Mas depois, tive um sofrimento, e bom sofrimento, que eu aprendi a valorizar meu nome no final. Ando, brando, ando, tem que andar, não tem que ficar parado aí lamuriando não, porque sofri, comecei a perder os movimentos, não andava, falei, ixi, me livre, virar uma massa informe aí, sobrecarga para a família, para os outros. Então anda, levanta-te. Então a gente valoriza, a dor vem em cima mesmo. A dor não tem data venha não passa a mão na cabeça não. É um dom que Deus nos dá. Agora, Ele nos dá o remédio. Não deixa ninguém sem rabezetacil dessa virose, desse mal. Tem o remédio ali ao lado. E diz que o Evangelho é a fé. A fé é o único remédio certo para o sofrimento. Porque quando temos fé, nós temos certeza que vai melhorar. Nós olhamos tem uma vista no futuro. A gente esquece o presente. Se nós somos seres criados, simples e ignorantes, temos que evoluir, nos aperfeiçoar. O aperfeiçoamento é através do sofrimento. Eu me lembro que nós tínhamos um boi carreiro, chamava Rio Branco. O companheiro dele, Chavante, era ágil, trabalhava. O Rio Branco, para acompanhar o Chavante, carregar a madeira de buqueirão de serra, precisava do ferrão, para ele poder acompanhar, senão a canga pesava só para um. Precisava, o outro não precisava, porque era ágil. Assim somos nós. A dor é esse ferrão que nos pica mesmo, nos empurra para frente. Nada de ficar lamuriando. E diz aqui o Santo Agostinho, não devemos ficar lastimando porque nós pedimos. Temos anjos protetores, temos tudo em nosso redor, mas nós precisamos agir. Nós temos vontade. Então a fé é o único remédio. E diz aqui, aquele que duvida um segundo da fé, na confiança, já está vencido. Já está vencido. Conta a história de o pessoal em barco, sofreu uma tempestade e todos morreram, com exceção de um que conseguiu nadar, pegou um pedaço de madeira desse barco e saiu nas ondas aí, lutando aí, sem destino, mas andava, mas mexia, mas se movimentava. Até que chegou a uma ilha deserta. E ali ele deu graças a Deus. Deu graças a Deus. Ficou, e tinha muito peixe nessa ilha, córregos. Ele pescava, se alimentava, não reclamava, porque tinha um sal ao lado no mar, temperava. E resolveu construir um barraco para ele. Não tinha família, estava sozinho, para poder se proteger das feras. E fez um barraco, mas de palhas de coqueiro, encrustada numa rocha, para se proteger. E vivia feliz ali. E um dia ele pescando, que olhou aquele fumaceiro onde ele morava, e foi ver o barraco queimado, e começou a imprecar conta dele. Mas meu Deus, que é isso? Fiz com tanto sacrifício, o senhor não me ama,
Por que foi pegar esse fogo no meu barraco? O único que eu tinha, lastimando, lamuriando. Não foi nada não. Daí a poucos instantes, chegou um marinheiro, nós viemos te buscar. Aquela fumaça que o chamou a atenção do sofrimento, e ele lamuriando. Então, a dor é o remédio certo para os nossos males. E eu fiz uma anotação aqui, peguei um cartão da minha mulher cedo, e ela não sabe disso não. Eu não achei minhas fichinhas que estavam no serviço. Diz aqui, a fé é o alimento do espírito que nutre a alma, com otimismo para vencer, com coragem para continuar e sabedoria para escolher os passos. Então nós temos sempre renovar nosso pensamento na vida, porque estamos vivendo para progredirmos, porque Deus é bondade, é misericórdia, é tudo. E pensar nas coisas boas da vida, para nos melhorarmos, nos modificarmos. E se tivermos esse respeito pela vida que Deus nos deu, a gente faz tudo para protegê-la e para vivermos bem segundo os passos de Jesus. Então o remédio está aí, é ter fé, não arriar com a carga. E se arriarmos, vem o ferro mesmo, e não lastimarmos. Temos que saber sofrer, parece uma contradição, saber sofrer, botar o ânimo, o estímulo, tudo, porque o fardo fica leve. Então agradeçamos ao Pai todos os sofrimentos, mas saibamos vivenciá-los. Muito obrigado. Bom, como dizer, o mal é o remédio. O mal e o bem, né? O mal e o bem, qual seria a definição segundo o Livro dos Espíritos, né? Distinguir o mal e o bem. O bem é tudo aquilo que se está conforme a lei de Deus, e o mal tudo aquilo que dela se afasta, né? Assim, fazer o bem é se conformar com a lei de Deus, e fazer o mal é infringir essa lei. E também basta a inércia, né? Se a gente não fazer nada, a gente não está fazendo nem o bem e, de repente, está colaborando para esse mal. O que é esse mal? O bem e o mal, o lindo, o feio, né? O certo, o errado. Então, depende do ponto de vista também de cada um, né? A gente se comprometeu, em outras épocas, chega aqui desapercebido de tudo, né? E a gente se cobra. E aí chegam uns e falam, quando a gente está nas dores, nas aflições, o tempo, tudo passa. Passa quando? Não é assim? A gente pensa. Então, o que é o mal? O mal, na realidade, sendo esse burilamento, e só o tempo passa, serve de reflexão para a gente. Porque esse fato da inércia também é fazer o mal. Se você pode fazer esse bem, por que não fazer? E também a gente não vê por esse lado. E os excessos? Os excessos também são um mal. Porque você sabe, entre certo e errado, certo para uns, errado para outro, bonito para um, feio para outro. Então, cada um conhece seu limite, dentro da sua consciência, dentro da sua verdade que acha. Então, cada um também tem, estou fazendo certo, estou fazendo errado? Estou seguindo as leis de Deus? Então, aí também vai o certo e o errado. Os excessos que a gente comete, também ele faz o mal. O mal para a gente mesmo, o mal para o outro. E a gente se vê nisso daí? Não, tudo passa, só o tempo passa. Então, é só na fé, que é o remédio, é só na fé que a gente se segura para poder sobreviver esse tempo de nevoeiros, de trovoadas. E aí, temos que pedir a Deus discernimento e sabedoria. Sempre discernimento para ver aquilo, o correto e o errado, à luz de Deus. À luz daquilo que a gente acha que deva conviver. Não é verdade? Porque se é certo e errado para uns,
O errado para ele pode ser certo para mim. O certo para mim eu posso estar infringindo o dele, porque o direito de um começa onde termina o do outro. E aí também vai. Eu estou fazendo bem para quem? Eu estou fazendo de acordo com aquilo para mim? Ou com aquilo na comunidade, na religiosidade? Então, não é só pensar, é que em todos os momentos nós somos testados. No trabalho, principalmente, no atendimento de público. Então, a gente sempre tem que visualizar o bem, sempre. É difícil? Sim, com certeza. Porque nós somos testados o tempo inteiro. Se a gente tiver, é como se tivéssemos, de um lado, alguém nos cogitando para o bem. E do outro lado, alguém que fica te testando para te tirar do caminho reto. É difícil, sem sombra de dúvida. Isso é muito difícil. Agora, mantermos firmes e perseverantes na fé, isso é o melhor de todos, é esse remédio que não nos deixa, não nos abandona em momento nenhum. E isso faz parte da nossa rotina do dia a dia. Não adianta eu falar assim, pegar uma bala, vou chupar uma bala, vou jogar o papel aqui, ninguém está vendo. Mas eu sei que não é correto. É a mesma coisa, vou tirar alguma coisa pela janela do carro. Muita gente faz, acha normal, acha correto. Então depende do que é o certo, do que é o errado, do que é o bem, do que é o mal para cada um. E nisso nós somos colocados nesta vida para termos atingir um certo desenvolvimento, crescimento. E a gente, às vezes, pega as nossas aflições na vida, passamos por coisas que a gente jamais imaginaria passar. E aí a gente tem que se apegar em quem? Na religiosidade. Não importa qual seja, é a sua fé que te levanta, é a sua fé que te mantém, é a sua fé que te sustenta. Se a gente fala assim, se abandonar isso, abre o chão. Com certeza, abre o chão. E ali a gente abriu a guarita, passou tudo também. Então, a gente tem que se resgatar a todos os dias, agradecer a Deus a todos os dias. Não é fácil, mas é só passando, sentindo, que a gente sente e procura esse remédio, ou seja, a bezetacil, não é? Quando você está em momento de uma gripe tão desesperada, o corpo tão cansado, você procura quem? O doutor na terra. É ele que vai socorrer seu físico. Agora, e o seu interior? E sua alma, seu ser? Então, isso é só Deus realmente na vida de cada um. É só a fé que sustenta. E realmente nós estamos passando, porque nós temos que passar. E o vício também é um excesso, seja ele de que ordem for. Não vamos nem relatar esse tipo de vício ou aquele, porque até o fato de comer acima daquilo que o meu estômago aguenta, eu estou cometendo um excesso que eu vou passar mal. E esse mal vai ter que ser tratado por um médico da terra. Agora, e você pessoa, você ser, estamos agindo corretamente perante a lei de Deus? Aí é cada um, é o nosso livre-arbítrio. Aí você fala, puxa, livre-arbítrio. Pois é, mas nós temos, todos temos. E é Ele que vai ser a nossa bússola, né? Porque é Ele que vai nos guiar dentro daquilo que nós devemos. Nós podemos ter 3 caminhos para chegar ao mesmo destino. Ou você pega um mais reto, mais curto, de repente cheio de desavenças, de problemas, é mais fácil, mas é mais tribulado. Ou você pega um sinuoso, ou você pega um mais longo, mais sereno. Então, depende das escolhas. Nós estamos aqui na vida livres e libertos de tudo e com esquecimento daquilo que a gente se comprometeu. Só que a hora que a gente chega aqui, a gente que vai escolher esse caminho. E na hora da aflição, você fala assim, meu Deus, e agora? Que caminho seguir? Você chega naquele momento, você está indeciso. Então, é só a fé para ser essa sua bússola. Porque sem a fé, sem Deus no coração, a bússola vai oscilar. E você vai pegar um caminho que você está pela facilidade, de repente, ou pela inércia. Não vou fazer isso. Mas o não fazer, eu estou causando, de repente, um mal. Então, não é... É como disse o Hildebrando, ando. É sempre avante, é sempre para frente. Porque a inércia, o não fazer, ele já é um mal. Então, vamos sempre desejar o bem. Tirar esse mal, seja ele que nível que for.
Não é fácil, porque nas aflições nós somos testados, não é verdade? E assim a gente vai na reflexão do dia. Obrigada. Bom dia. Eu vou copiar 2 vezes o doutor Hildebrand. Ele disse que ele não gostava do nome dele porque era brando, mas depois ele descobriu que tinha ando. Embora seja conhecido mais por Marx, meu primeiro nome é Lenir, que é um verbo que tem no Aurélio, que é abrandar. Mas não é para mim abrandar os outros, não. É abrandar, abranda. Mas doutor Hildebrand termina em ir. O senhor anda e eu ir, eu vou. Deixa eu dar uma roubadinha no capítulo 6. Mateus, parece que 28, 29, 30. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrarei repouso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, através de Mateus, claramente nos lembra que quando nós aqui chegamos, trazemos um fardo, que são as dívidas das reencarnações passadas. Depois eu vou copiar o senhor de novo. Quer ver? E trazemos um jugo. Jugo é sinônimo de canga, subjugar, que são os nossos defeitos. Então, um fardo, que são as dívidas das reencarnações passadas, e um jugo, que são os nossos defeitos. Em Jesus, o Evangelho à luz da psicologia profunda, Joana de Ângeles, no capítulo Jugo Leve, nos diz: Jesus, o grande médico das almas, que as conhecendo em profundidade, nos apresenta a terapia recuperadora e libertadora para que evitem novos comprometimentos. Recuperadora é do fardo. Nós temos que recuperar aquela carga que nós trazemos. E libertadora do jugo, que são os nossos defeitos. Vamos conversar um pouquinho depois sobre isso. E ele diz que Jesus, conhecendo as causas que nos carregam a isso, oferece como o melhor recurso para nos livrar do fardo e da canga, a conquista da iluminação interna, que nós vamos fazer por aprender a amar todas as pessoas, apoiados na oração, que nos conduz a energia de Deus diretamente para abençoar aqueles que amamos. Meus irmãos, aprendemos desde o primeiro dia de Espiritismo que nós progredimos pelo amor ou pela dor. Doutor Hildebrand, o senhor me desculpe, esqueci o nome dos bois, mas vou botar branco e amarelo. E eles estavam com canga. O branco progredia pelo amor. Estava nele o trabalho, o amor ao trabalho. É o que nos propõe Jesus. E o amarelo pela dor. A guiada, como se chama lá no Rio Grande do Sul, aqui é diferente, mas lá é guiada, que eu nasci numa fazenda, me criei numa fazenda. Tinha que toda hora cutucar o amarelo, senão ele não estava.
Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Os aflitos são aqueles que progridem pela dor. Aqueles muitos, somos nós que progredimos pela dor. Botaram meu nome é uma reprimenda. Leni. Vossa terra é um lugar de alegria, um paraíso de delícias? Se fosse assim, não seria um planeta de provas e expiações, onde predomina o mal. Consequentemente, a maioria dos nossos progressos são feitos pela dor. E uma vez eu inventei, palavra de honra que eu inventei isso, mas depois descobri que outros tinham inventado também. Eu morei em Três Lagoas, e na beira do rio se encontrava aquelas pedrinhas lisinhas, bonitas, chegamos a guardar de ter até hoje. Era o seixo rolado do rio Paraná, né? Então nós, nessa luta diária, no trabalho, na família, no espiritismo, seja lá onde for, viajando, os dois bois puxando a carreta, nós vamos nos burilando, como o doutor Edelbrando disse, que o brilhante, quando ele aparece, é muito feio, é uma pedra horrorosa, suja, preta. Mas depois, eu acho que é cisel, né? Acho que é isso aí, vamos lá. Do ourives, ele vai lapidando e torna-se aquela coisa brilhante, bonita. É aí que nós estamos. É correndo atrás disso. Sofremos, choramos, levamos a guiada do boi amarelo toda hora. É o cisel do ourives que está lapidando o brilhante. E cada paulada daquelas que nós recebemos, bom, se nós temos cultura espírita, nós não lembramos, olha, está vendo? Você fez a coisa errada. Ó. Deus, na sua infinita sabedoria, justiça e bondade, nos oferece a bendita dor, para todo momento nos dizer, está agindo que nem o boi amarelo. O profeta não pregou que haveria choro e ranger de dentes? Esperai lágrimas cruciantes e penas amargas, e mais vossas dores sejam agudas e profundas. Bendizei o Senhor por ter querido vos experimentar. Não reconhecei o poder de vosso mestre, senão quando ele tiver curado as chagas do vosso corpo e coroado vossos dias de alegrias e beatitude. Imitai aquele que vos foi dado como exemplo, chegando ao último degrau de abjeção e de miséria. Disse a Deus, Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e me conduziste à miséria mais profunda. Obrigado, obrigado, meu Deus. No capítulo 11 de João, Jesus nos diz, se me amais, guardai meus mandamentos. E eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador que permanecerá eternamente convosco. Referindo-se claramente ao Espiritismo, um outro Consolador. Um outro Consolador. Porque o primeiro Consolador é o Mestre Jesus. Espírito puro, mentor da terra, que submeteu-se a todo esse sacrifício para nos consolar, porque ele não precisava mais. Ele já era um brilhante perfeitamente lapidado, mas estava a nos dizer, quando o cisel machucar vossas carnes, lembrai-vos de mim, que agradeceu o Senhor. Felizes aqueles que sofrem e que choram,
que suas almas se alegrem, porque serão abençoados por Deus. Santo Agostinho, Paris, 1863. Se não me engano, Santo Agostinho é a reencarnação de João o Evangelista. Muito obrigado. André Luiz, no livro Nosso Lar, nos esclarece ou nos elucida que existe um ministério onde é tratado os nossos problemas para a reencarnação. É determinado que tipo de corpo que nós vamos ter, que sexo, que família que nós vamos nascer. Então, quando nós nascemos, já trazemos uma carta, um programa reencarnatório. Desta forma, estamos preparados para enfrentar aquilo que nós programamos. E André Luiz também, não me lembro se é André Luiz ou Irmão X, conta que ia nascer uma pessoa. E ele, na hora de fazer o seu programa, ele tinha machucado pessoas, então ele queria ter doença de Chagas, ou queria ter doença de lepra, hanseníase, queria vir paralítico, queria um monte. Ele relacionou, na hora que foi conversar com os organizadores da sua reencarnação, várias situações para sanar tantos débitos que ele tinha anteriormente. E aí o seu orientador ali disse, não, você vai apenas ser médium. Você vai ser médium, você vai trabalhar em um centro espírita bem simples. Essa é a sua prova. Esse é o seu trabalho nessa reencarnação. Ele achou muito fácil, imagina, eu posso ter tantas coisas, vou ser médium. Né? E veio. A única atividade dele, ser médium. Foi ao centro com aquele entusiasmo, foi se aproximando, aí foi achando ruim, achando que não estava bom, e voltou para casa. E quando foi terminando o seu período, o que ele fez? De tantas provas que ele se candidatou a ser, a única que veio para ele era ser médium. E a única que ele não fez, que era uma só. Então nós, quando reencarnamos, trazemos um esquema, um programa, que vamos ou não desenvolvê-los. Nós temos oportunidades, são-nos oferecidas várias situações para que nós aproveitemos aquele período que estamos aqui. Mas muitas vezes não percebemos essas oportunidades, não somos capazes de identificá-las e aproveitá-las ou executá-las. Neste capítulo, o mal e o remédio mostra que nós temos o remédio para todos os nossos males, para todas as nossas deficiências. Santo Agostinho é claro quando coloca os dois elementos, mal e o remédio. Nós sabemos que a maior parte dos problemas físicos que nós temos, somos nós que desenvolvemos. Outro dia uma amiga me disse assim, olha, eu tenho tido bastante tontura e já fiz tanto tratamento, agora descobriram que eu produzi um cristal dentro do meu ouvido. Olha, que coisa que nós inventamos. Produzir lá naquele espaço bem pequenininho, lá no martelo, lá dentro, um cristal.
Então, se nós somos capazes de criar um cristal dentro do nosso ouvido, lá dentro, também criamos uma porção de outras coisas. Por causa das nossas atitudes, por causa dos nossos comportamentos. E Santo Agostinho nos mostra que o melhor remédio para todas as deficiências que nós trazemos é a fé. A fé é muito ligada à esperança. Ah, eu espero fazer isso. Mas a fé, eu vou fazer isto. Eu tenho certeza. É diferente a esperança da fé, embora sejam próximas. Porque a fé nos movimenta à ação, nos leva à ação. Ela não é o gerúndio, ela é o presente. Ela faz a gente agir. Ela nos impulsiona, nos leva a buscar o remédio para sanar as nossas dificuldades e os nossos problemas. Então, quando nós nascemos com a possibilidade de conhecermos essa doutrina maravilhosa, que nos esclarece, que nos fortalece, que nos mostra que nós somos autores da nossa vida, que nós somos os engenheiros da nossa vida, que nós somos os médicos, que somos as enfermeiras, que somos cozinheiros, que nós é que fazemos o nosso destino. Não é o outro que escreve o nosso destino, não é a cartomante que lê a nossa mão, ou lê na carta o nosso destino. Nós é que o fazemos, nós é que o propomos. E o que podemos corrigir? Nós é que vamos corrigir. Com as nossas dificuldades, com o nosso trabalho. E a gente também tem assim, olha, eu quero sofrer, eu quero fazer isso. Mas quando nós deparamos com o sofrimento, é o momento que nós mais reclamamos. É o momento que a gente mais sofre. Entretanto, é onde nós buscamos o apoio, é onde nós buscamos a oração, é onde nós buscamos a coragem, é onde nós buscamos a força. Então, a fé é este elemento que nos tranquiliza e que estabelece em nós a certeza de que amanhã seremos melhores do que somos hoje. A fé, o grande remédio para nossas almas. Quantas pessoas existem que andam desesperadas atrás de algum alento, um conforto, um fim para os seus males, esquecendo-se de que dentro dele próprio estão todos os recursos. Lembramos que Jesus, procurado por diversas vezes, e a história conta isso, Jesus, quero ser curado, Jesus, que eu veja, Jesus, que eu quero andar com minhas próprias pernas. E Jesus sempre dizia, depois das palavras confortadoras, orientadoras, vai e não peques mais, a tua fé te curou. Jesus não dizia, eu curei você, e agora? A tua fé te curou. Então nós alcançamos aí o significado profundo do ter fé. Não uma fé que venha satisfazer só o que nós almejamos, que muitas vezes aquilo que almejamos nem sempre é aquilo de que necessitamos. Mas está já cunhado, vamos dizer assim, em nosso perispírito, aquela programação necessária para que nós encontremos o caminho reto, seguro para o nosso processo evolutivo. O que viemos fazer aqui na Terra, se não aprender
melhorar cada dia mais, fazer um exame de consciência, porque o tribunal maior não é o tribunal lá do Dr. Hildebrando, desculpe, dá licença, é o tribunal da nossa própria consciência. Seria isso, doutor? Tribunal da consciência é que vai acusar o que fizemos de mal e que precisamos corrigir. Porque se a lei dos homens nos liberta, a lei de Deus nos mostra o caminho que devemos seguir. E temos que ter um encontro com uma força muito forte, muito grande, que somos nós mesmos. O que eu fiz? Por que eu fiz? Não deveria ter feito. Meu Deus, me perdoa. Mas não basta pedir somente o perdão. É preciso também corrigir os passos, seguir os passos, colocar as pedrinhas nos seus devidos lugares. E se lhe atiram pedras, já que falamos em pedras, que elas sirvam para construirmos degraus para o nosso crescimento e não pensarmos que estamos aqui a devolver as pedras. E há quem diga também que ninguém atira pedra para trás, atira sempre para frente. E se somos atingidos por uma pedrada, que pode ser traduzida como sofrimento, como angústia, como doença, como mal entendido, nós vamos buscar fazer com que essas pedras nos despertem. É como se fosse um aguilhão, que o doutor falou ainda há pouco, um aguilhão que vem nos cutucar. Olha o seu pensamento, olha a sua ação, a sua atitude. De que forma você agiu naquele caso assim, 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 assim? E quando a gente tem condição de refletir, é mesmo, é verdade. Eu não deveria ter agido daquela forma. Por que é que eu fui responder dessa forma ao meu companheiro, meu irmão, meu filho, meu esposo, minha esposa? Por que fui responder assim? Eu não sabia o momento que a pessoa estava vivendo. Talvez precisasse de uma palavra de conforto, de uma orientação, de um carinho, de compreensão. E eu fui revidar da mesma forma. Então, o revide representa a tomarmos o lugar do outro. Se ele nos ofendeu, nós vamos responder com a mesma moeda, para que ele aprenda como é que tem que agir. Mas nós nos igualamos, ou às vezes até descemos um nível, quando a gente pensa que está realmente resolvendo problemas difíceis. Aí vamos procurar um altar muito sagrado, que o altar é simbólico, é sinal de lugar mais alto, de crescimento. E vamos verificar que no altar do nosso coração, da nossa consciência, o que é que nós apuramos como resultado daquela nossa reflexão. Não deveria ter feito isso. Se for capaz, até procurar a pessoa e pedir desculpas. Eu já desculpei de longe, mas de perto não, vou me rebaixar. Não. Falta ainda um pouco de humildade. Humildade para chegarmos ao ponto de reconhecer a nossa falha e sermos capazes de pedir ao próximo que nos desculpe. Se ele desculpar ou não, pouco importa. Importa a nossa atitude interior. O drama de consciência. Muitas pessoas sofrem com o drama de consciência. Por isso dissemos que o tribunal maior é o tribunal da nossa consciência. Que susto levei agora ao pensar tal coisa, não deveria ter pensado. Ao falar tal palavra, não deveria ter falado. Ao ter passado a oportunidade de dar a mão ao companheiro que estava se afundando, e eu deixei que ele resolvesse o problema por ele próprio. E a oportunidade que me foi dada de crescimento. E esse burilamento interior, essa necessidade de buscar esse guia seguro, de buscar essa bússola que nos orienta, a fé. Acreditarmos em profundidade, acreditarmos de maneira
coerente, séria, elevada. A fé transporta montanhas. Mas aquela montanha é muito alta, a minha fé chega lá e fala, sai montanha. Com tanta fé eu falei, a montanha não saiu. Nós vamos nos lembrar de que a montanha é um simbolismo. A montanha está dentro de nós. A montanha é aquele acúmulo de débitos que trazemos de outras e destas reencarnação também. Essa montanha enorme que nós precisamos destruir através da fé. Orgulho, não tenho mais orgulho. Vaidade, estou combatendo a vaidade. Cada defeito estamos destruindo, estamos mudando essa montanha para bem longe de nós, destruindo essa montanha através do grande benefício da fé. Nisto é que consiste toda a lição do Evangelho, o amor, a fé e a caridade. Fé, muita fé, de que dias melhores virão na nossa vida se nós estivermos semeando amor, proteção, fraternidade. São as sementes que estamos deixando pelo caminho que estamos palmilhando. Se tudo isso nós pudermos realizar com uma profundeza de sentimento, nós sabemos que o nosso amanhã será bem melhor se tivermos fé. O grande remédio para todos os males da humanidade, males físicos ou males espirituais, males psicológicos, depositamos na fé que tivermos para ganharmos dias melhores no amanhã. Muito obrigada. Bom dia. A lição de hoje é do capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, o mal e o remédio. Uma lição de Santo Agostinho. Aí, para a gente refletir de início, né? Vocês têm fé? Uma pergunta para a gente fazer a reflexão. Quando a gente se questiona, ou quando alguém nos pergunta, você tem fé? A resposta é imediata. Tem. Fé em quê? Aí, cada um faça a sua reflexão. Tem uma história contada por Ricardo de Bernardi, que é um médico. Ele é presidente da Associação Espírita de Santa Catarina. Então, ele narra uma história, eu vou reproduzir aqui de acordo com a minha lembrança, tá? De um casal, e ele coloca nomes fictícios lá, para não constranger ninguém. Um casal espírita, trabalhadores, dedicados, frequentadores de casa espírita, participavam de reuniões, de trabalhos, como boa parte de nós que estamos aqui. E um belo dia a esposa engravidou, e foi aquela felicidade, preparação para receber a criança, pré-natal. E aí nos primeiros exames de ultrassonografia, o médico diagnosticou que a criança era anencéfala. Ou seja, ela tem o cérebro bem reduzido. Não é totalmente, não é sem cérebro, ela tem pouca coisa no cérebro. E foi uma frustração muito grande de início. E o médico que tratava da mãe, imediatamente, o procedimento que eles adotam é orientar para o aborto, porque é um caso onde a criança nasce, vive poucas horas ou poucos dias e desencarna.
E aí ele passou essa informação, sugerindo para o casal. Imediatamente eles responderam, nem foram para casa pensar. Não, nós não vamos fazer isso, porque nós somos espíritas. Nós acreditamos na vida eterna, nós acreditamos na vida espiritual e nós entendemos que aí existe um espírito ligado a esse corpo e nós temos alguma responsabilidade com ele. Nós vamos sustentar a gravidez e quem sabe se Deus não muda esse diagnóstico. E o médico que estava atendendo, que não tinha esse entendimento, aceitou, mas de vez em quando ele recomendava que ia ser um sofrimento ficar ali aquele período da gestação, depois nascer aquela criança com esse problema, duraria pouco tempo, a visão materialista. Mas eles sustentaram. E conversavam com a criança e faziam prece durante a gestação, faziam o evangelho no lar pedindo aos mentores, aos anjos de guarda, que protegesse aquela criança que estava vindo, que ela fosse acolhida dentro daquilo que ela precisava, que eles pudessem passar para ela todo o sentimento de amor, que ela conseguisse captar aquilo, que não se sentisse rejeitada. E assim foi a gestação. E essa criança, chegado o dia do parto, nasceu, o pai dentro da sala de cirurgia, quando ele viu o filho, ele teve uma sensação de desmaio, e a criança nasceu, foi para a incubadora, que é o procedimento, e viveu 84 horas, e aí desencarnou. E eles seguiram a vida deles. Passados uns 2 anos, numa reunião mediúnica, que eles faziam parte, se manifesta um espírito e diz que veio ali para agradecer aos pais. E aquele que faz o diálogo com o espírito, normalmente chamado doutrinador, perguntou se os pais que ele se referia estavam ali em espírito ou se estavam ali entre os componentes da mesa. Ele falou, não, eles estão aqui. E eles vão saber quem são, porque eu vou me identificar. Eu sou aquele anencéfalo que nasceu. E aí, imediatamente, os pais souberam que era. E esse espírito fala, relembra tudo o que aconteceu durante a gestação, dizendo das preces, das orações, do carinho, da conversa com ele na barriga, do evangelho no lar, durante aqueles 9 meses e naqueles poucos dias, poucas horas que ele viveu encarnado. E ele fala que ele era um espírito que tinha uma deformidade no perispírito e que ele haveria de passar várias experiências para poder se libertar daquela deformidade, em função de erros do passado. Mas, como os pais que tinham se comprometido com ele no plano espiritual, de recebê-lo naquela condição, conseguiram manter o compromisso, ele estava agora com o perispírito purificado daquelas deformidades. E aí ele anuncia, era uma menina, ela anuncia, falando assim, olha, eu estou autorizada a dizer para vocês que no intervalo de 1 ano eu vou reencarnar novamente. E dessa vez eu vou vir num corpo normal. E deixa essa lição para todos nós, da fé, da verdadeira fé na vida espiritual, na vida eterna. De entender que realmente ali tem um espírito que está passando por um momento que ele precisa daquela experiência
e a gente se entregar de corpo e alma para que se realize aquilo que está desenhado pela espiritualidade. Várias situações dessas acontecem na vida de cada um de nós. E cada um reage dentro das suas possibilidades. Todos nós temos essa fé dentro de nós, esse entendimento da vida eterna, esse estímulo de que a gente está passando por situações adversas, não porque Deus está nos castigando, não porque nós somos menos privilegiados que outros, mas é uma oportunidade de crescimento. Se nós estamos vivendo situações adversas, é uma oportunidade da gente desenvolver algum sentimento mais nobre, de burilar alguma virtude, de superar defeito ou vício e sair dessa encarnação com o nosso espírito mais iluminado. E nessa trajetória nossa, ao longo do tempo, a gente vem cada vez mais se iluminando. E a cruz, a carga, ela é proporcional à nossa capacidade. E a gente nunca está sozinho. A gente sempre está ali na companhia de pessoas que estão nessa encarnação comprometidos em nos auxiliar. Assim como nós também estamos comprometidos em auxiliar outras pessoas. E gradativamente isso vai acontecendo de forma natural. Não precisa a gente ficar, puxa, fiz isso, fiz aquilo. Mas a gente precisa ter uma sintonia boa. O Chico Xavier, ele era muito importunado no trabalho por pessoas que às vezes estavam tão angustiadas que não conseguiam esperar o horário de ir ao centro. Aí iam bater lá no trabalho e queria que ele conversasse, que ele desse uma assistência. E um dia o chefe dele falou: Chico, você vai ter que dar um jeito nisso, porque isso está gerando um certo transtorno aqui no ambiente de trabalho. E ele conversou com o irmão dele, José Xavier, que participava das reuniões com ele e trabalhava com couro, com sapato, com laço, com coisas de couro, né? E o Chico falou: será que dá para você receber essas pessoas no seu trabalho? Se eles forem me procurar lá, eu posso direcioná-las para... Eu esqueci o nome da lojinha dele lá. Para você poder recebê-los até chegar a hora de ir para o centro, né? Ele falou: claro, meu irmão, pode mandar para mim, eu atendo eles lá. E aí o Chico orientava, quando a pessoa chegava, ela recebia a direção e ia lá. E o José recebia, ficava ali trabalhando, né, que ele trabalhava com couro, e ia conversando, e a pessoa ia se acalmando até chegar o horário de ir para o centro. Isso foram anos assim. Aí, chegado num determinado dia lá, o irmão do Chico ficou doente, ficou acamado e estava com um prognóstico bem desfavorável pelos médicos. E o Chico, nas orações dele, pediu ao Emmanuel para dar uma olhada na situação e ver se espiritualmente podia fazer alguma coisa. E aí o Emmanuel falou: ó, Chico, eu vou dar uma olhada e te falo, né? Depois ele veio explicar para o Chico, né? Ele falou: olha, o teu irmão, na programação dessa encarnação, ele iria agora passar 11 anos no manicômio, por conta de compromissos passados. Essa situação de saúde dele iria deixá-lo num estado que ele teria que ficar no manicômio durante 11 anos. Mas pelas coisas boas que ele fez, pelas pessoas que ele recebia lá no trabalho dele, e conversava, e harmonizava, estimulava a esperança, e em conjunto com toda a dedicação dele na casa espírita, nos trabalhos de caridade que ele faz com você, ele não vai mais precisar passar por esses 11 anos. Ele amenizou essa etapa da encarnação dele.
mas ele vai precisar desencarnar. E aí ele desencarnou. Então a doutrina espírita, ela nos estimula a termos essa coragem pelo lado racional da fé. Quando fala, você tem fé? Tem fé em quê? Tem gente que tem fé que vai ganhar na loteria e joga toda semana, e um dia ele acha que vai ganhar, né? Vou fazer uma fezinha. Mas dentro da doutrina, no meu entendimento, a fé é esse entendimento da vida após a morte. Nós somos espíritos eternos. Nós estamos aqui passando por experiências. Muitas experiências boas. Muitas experiências agradáveis. E algumas poucas desagradáveis. Bem poucas. Mas a gente dá mais valor, às vezes, a essas que não são tão agradáveis. Mas a gente tem muita coisa boa acontecendo na nossa vida. Hoje de manhã, de estar aqui ouvindo os comentários, a lição que foi passada aqui para nós, é uma coisa muito boa. Nós vamos sair daqui pensando, revigorados na nossa energia. O tratamento espiritual que os nossos irmãos desencarnados dão aqui para cada um de nós, dentro das nossas necessidades, é uma coisa muito boa. Vocês acreditam que os espíritos estão aqui cuidando de cada um de vocês? Vocês têm fé nisso? E quando vocês chegaram aqui, o lugar de vocês estava marcado, que era ali que você ia sentar, que já estava conectado com o tratamento. A doutrina nos proporciona isso, esse entendimento. Não é aquela fé que você fala, puxa, eu podia ir lá no mercado e comprar um pouquinho de fé e levar para casa, né? Não, é essa sintonia com o alto, com o protetor, com o anjo de guarda de cada um, para que a gente entre numa vibração boa e se sinta estimulado a fazer o bem, porque todos nós temos um compromisso kármico. Já foi falado aqui pelos irmãos que nos antecederam. Cada um de nós vai passar por aquilo que se preparou no plano espiritual. Às vezes a gente fica lá 200, 300 anos se preparando para a encarnação. E aí a gente vem aqui e vai passar pelas experiências. E se a gente atuar no bem, como disse Jesus, o amor cobre uma multidão de pecados. A gente atenua as nossas provas ou até elimina elas, servindo em nome de Jesus, servindo ao nosso próximo. Então que Jesus nos abençoe, que a paz esteja no coração de todos, que tenham uma boa semana, que reflitam bastante sobre a lição e que estejamos unidos em prece, em palavras edificantes, em atitudes coerentes com tudo que a gente aprende e que sejamos sempre um trabalhador do bem. Muita paz. Estamos nos aproximando do encerramento deste encontro. E o capítulo 5º, que fala sobre bem-aventurados os aflitos, o mal e o remédio, normalmente nós estamos muitas vezes e com naturalidade relembrando os nossos equívocos, sejam de outras vidas, seja da presente vida, e como resolver essa questão. Então, há 1000 formas de que a gente possa entender, e a doutrina espírita é muito clara. Ela mostra com uma facilidade tão grande que ação, reação, causa e efeito. Mas nós temos um efeito muito importante, que às vezes nós esquecemos. Nós temos um corpo, eu digo dos encarnados, válido para os desencarnados também, mas mais especificamente para nós encarnados. Às vezes a gente pensa assim, eu preciso resgatar isso, resgatar aquilo, resolver isso, resolver aquilo, mas nós, independente desse processo todo, nós temos aqui 24 horas por dia, tirando as horas do sono, nós vamos ter muitas horas para ir além. Por que só pensar no passado? Por que não semear para o futuro?
Por que não realizarmos alguma coisa que não está no contexto de ajustar um passado, mas fazer uma sementeira boa hoje, extrapolando os limites daquele processo? Eu preciso resgatar, eu estou resgatando. Alguns dizem assim, com ela eu não quero voltar mais. Outros dizem assim, com ele jamais, agora eu resolvo minha questão de vez. Mas nós temos um corpo e um tempo. Por que limitarmos as nossas ações apenas no passado? Por que não avançarmos? Por que não sermos os facilitadores da vida? Eu estou muito feliz, e já estou finalizando, porque o horário já está avançado, mas estou muito feliz que eu tenho uma sobrinha que mora na Suíça, a Ângela Marrandá. O Ismael sabe, já esteve na casa dela também. Ela me falou esta semana o seguinte, que domingo passado, eles tiveram muitas atividades. Ela, o marido e o filho, o Fabian, o marido, Patrick. E eles foram numa igreja, num setor de uma igreja protestante, trabalhar em almoço para angariar fundos para crianças carentes da África, de um país chamado Benin. Eu nem sabia onde ficava Benin, fui olhar no mapa, fica acima de Angola um pouco, ali um país pequeno. Estão então um grupo de evangélicos e outras pessoas de outras denominações trabalhando no local de evangélicos para crianças de Benin, na África. E que durante a semana também ela está dando aula numa organização chamada Caritas, que é católica, porque não tem mais centro espírita em Verdun. Nós chegamos a conhecer, estivemos lá no centro espírita, a cidade de Verdun, onde Kardec estudou, não tem mais centro espírita. E ela é espírita, então ela está fazendo atividades em outras casas. Talvez nós precisamos pensar também, o que é que nós podemos fazer? Nós recebemos tanto, toda hora, todo dia, todo momento. Olha que presente maravilhoso o dia de hoje. Olha que momento agradabilíssimo de pararmos para refletir sobre nós, porque normalmente nós refletimos não sobre nós. Nós refletimos sobre os eletrônicos, sobre os mais variados tipos de conforto que queremos desfrutar no momento, que é transitório, tudo muda. Já já esses smartphones não vão existir mais, terão outros processos. Tudo muda. Parece que não, isso que eu falei, né? Mas vocês vão ver. Smartphone vai ser coisa do passado, logo, logo. Porque nada é estagnado. Mas vamos dizer que no próximo sábado nós vamos ter o estudo do Evangelho, o capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. O item 13. Mundos de expiações e provas. Espero que alguém faça algum comentário, aditando alguma coisa, não queremos mexer no Evangelho, mas mundos de expiações e provas e de oportunidades. Não vamos perder as oportunidades. Santo Agostinho outra vez. Não vamos perder essa oportunidade que nós temos. Vocês mentalizem, façam suas contas. Quanto tempo vocês ainda têm esse corpo? Quanto tempo nós temos esse corpo? Eu estou muito preocupado, porque com 67 anos eu só tenho mais 50 anos nesse corpo. Então eu tenho que aproveitar esses últimos 50 anos assim a todo vapor. Nós vamos convidar aqui a Denise, que faça a prece de encerramento deste encontro. Muita paz a todos e o nosso abraço a todos os ouvintes da Rádio Fraternidade, da Rádio Coração do Mundo, da Rádio Portal da Luz, aos nossos ouvintes e pessoas que estão nos assistindo através da Rede Amigo Espírita, lá do José Aparecido, de Auriflama, Rede Amigo Espírita. Um abraço a todos. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento e agradecimento por mais essa reunião. Senhor Jesus, Pai amigo, nosso coração transborda de alegria nesse momento, pela oportunidade de receber tantas lições, tantos esclarecimentos que podem nos conduzir a caminhos melhores. Obrigado, Jesus, por estar conosco, por permitir
que os espíritos amigos nos orientem, nos guiem, nos transformem, Senhor, em pessoas capazes de fazer o melhor, de fazer o bem. Permita, Pai, que possamos estar aqui novamente, em outras oportunidades, para novamente refletir sobre as suas lições, sobre os ensinamentos que são capazes, são únicos e que podem nos transformar em espíritos iluminados e melhores. Permaneça conosco, nos dê força, coragem, boa vontade. Ilumine, Pai, todo o nosso caminho. Abençoa a todos aqueles que estão aqui, encarnados e desencarnados, especialmente aqueles que mais necessitam. Esteja conosco em todos os momentos. Que assim seja.